Assim que eu comecei esse canal, algumas pessoas começaram a falar pra mim que eu precisava ler o Romance do Miojo porque ele fazia todo sentido com a pegada do canal. E isso é verdade, porque aqui a gente fala dessas histórias completamente insalubres, onde um miojo pode ser o seu par romântico, onde diversas coisas podem ser o par romântico. Mas o que eu achava que seria apenas um livrinho de um miojo pegando alguém se tornou um livro extremamente profundo, com desenvolvimento de personagem que eu não vejo há muito tempo, porque assim, Loretta Lynch é o nosso Machado de Assis brasileiro, é a nossa Clarice Lispector brasileira. Todos esses autores reencarnaram em Loretta, porque você imagina, um livro de 300 páginas de um miojo não vai ter nada demais. Ele tem, porque a todo momento esse miojo dá canetadas e praticamente mete um saio de vida para entrar na história. Miojo 2000 e... não sei quando o livro foi escrito, mas a questão é que, nossa, que livro fantástico! E vamos falar hoje do Romance do Miojo, porque estou completamente viciada neste sabor. Carai, que merda! Mas, oi, eu sou a Maru, esse é o Maru em Amarelo, e aqui eu meio que conto histórias completamente insalubres que você olha e pensa, quem que leria um livro de 300 páginas sobre um romance com miojo? Eu leio essas coisas por uma grande diversão e eu trago aqui pra vocês porque eu sei que não é todo mundo que tem essa paciência, mas meu objetivo é provar de que sim, esse conteúdo é o maior hahaha que existe e absolutamente cinema para todos nós. Porém, o livro de hoje é 3 Minutos de Prazer, que foi escrito pela melhor brasileira de todos os tempos, Loretta Lynch, e ele conta a história de um miojo. Um miojo que ganha vida e assim consegue um relacionamento. Um miojo. Miojo. Bom, mas antes de começar a falar sobre essa história fascinante de 3 minutos de prazer com seu miojo, eu convido você a se inscrever nesse canal, isso me ajuda bastante. Também curta esse vídeo, mais pessoas podem descobrir a palavra do miojo último romântico, a palavra de Loretta Lynch. E se você quiser também pode me seguir no Insta, eu vou deixar o link não, vocês sabem, aqui ou aqui eu não sei diferenciar a esquerda ou direita quando eu tô olhando pela câmera. Eu me esforço bastante, gente, eu sou meio lenta. Mas lá eu costumo falar os livros que eu tô lendo e faço comentários pontuais sobre o que eu tô sentindo em alguns momentos. Então se você quiser acompanhar a minha jornada, eu falei um pouco de como eu tava sentindo pena do miojo lá. Mas vamos falar desse livro que... a história é grande, 300 páginas e a peteca não pode cair, não é mesmo? Vamos falar do nosso miojinho. A história acompanha a nossa vida, que é uma mulher normal, é veterinária, ela tem uma vida razoável na medida do possível, do que você pode ser razoável, né, vivendo hoje em dia, e ela tem o quê? Um Tinder que nunca dá certo, porque as pessoas do Tinder não são muito legais. Eu sei disso, mas ela sente uma forte pressão por parte da família dela que quer que ela se case, tenha filha, essas coisas tudo que seu pai quer. Mas ele ainda não percebeu que você é uma pessoa completamente instável. Como você vai cuidar de uma criança? Então, ela tá num jantar, num restaurante super chique, ela tá lá, ó, toda pomposa, porém... ela ganha a pior coisa do mundo, que é um ghost presencial. O ghost no celular é uma coisa que eu não me importo. Mas agora, você ir no lugar e a pessoa não ir... mano, isso é tipo a pior coisa que você pode fazer. E a Loretta fica lá com a sua taça de vinho pensando... a minha vida é uma merda. O que eu vou fazer agora? Todo mundo desse restaurante sabe que eu estou levando um bolo. Então o que eu vou fazer? Agir como uma mulher adulta? Levantar desta mesa e sair de cabeça erguida? Não, porque maturidade é pra gente muito evoluída. Assim como eu
Vivi faz a coisa mais madura possível para uma pessoa não evoluída, para uma mulher adulta, que é o quê? Me dá a garrafa de vinho, eu vou pra casa e eu vou virar essa garrafa em uma única sentada enquanto vejo algum filme que vai me deixar muito mal, escutando uma Mitsuki lá no Nobody, alguma coisa assim. Porque evolução é pra gente evoluída. Eu não sou evoluída, nem a Vivi. Mas, enquanto Vivi está vivendo isso, a história dela, tipo, levou um ghost, dela vai trampar meio bêbada não, com ressaca, aquela coisa normal de uma segunda-feira para você, pobre mortal. Do outro lado, tá acontecendo simplesmente o maior plot já escrito pela humanidade. Por quê? A gente tem o nosso pequeno trigo. Um pequeno trigo que vivia numa planície de trigos com seus irmãos e irmãs trigos, vivendo exatamente como se fosse um filme da Pixar. Porque aqui, eu falei no meu stories que eu tava muito emocionada com a história do triguinho. Eu tava, gente, ele tem depressão. Não é só você, sua criatura feita de água, carne e ansiedade, que pode ter depressão. O miojo também pode. O miojo, com seus trigos enriquecidos, envelhecidos, pode ter depressão e também com... Eu não sei do que o miojo é feito, peraí. Trigos enriquecidos com ferro, ácido, gordura vegetal, tempero, sabor galinha caipira, proteínas. Tem proteínas aqui? Ah, tá, de soja. Eu li tentáculos. Nossa, é um presságio, mas tem alho poró, olha só. Eu poderia mostrar a marca, mas não estão me pagando para isso. Uma pena. A questão é que o nosso alho poró aqui, o nosso miojinho, também tem direito de ter sentimentos e depressão. E se você é uma pessoa que viu Up, Altas Aventuras, e fica, eu me emocionei tanto com a história lá dos velhinhos, enquanto tocava a musiquinha lá do tananã, tananã, tantantan, tantantan, tatatã, essa musiquinha chata, daqueles velhos chato, você iria se emocionar com esse trigo se a Pixar fizesse a porra de um filme sobre isso. Porque a gente começa com... Meu microfone até caiu. Mas a gente começa com esse triguinho na planície dele, no campo de centeio dele lá de trigo. E ele fica... A minha vida era muito legal. Eu ficava o dia inteiro tomando sol e ficava tocando a musiquinha lá do Up, Altas Aventuras. E eu ficava... Meus irmãos eram tão legais, minha família. Mas caso você não percebeu, trigo não tem boca. Isso é uma coisa que é dita no livro. O trigo fala, gente, eu não tinha boca. Então a gente se comunicava através de vento, a gente batia no chão, essas coisas tudo. Então ele tinha ali uma convivência, ele tinha uma família. Porém, uma certa noite, chegaram os homens com uma serra elétrica. Na verdade, era com a máquina lá de... o trigo, só que eu não sei o nome. Então, serra elétrica, porque é mais impactante. Mas, chegou lá um maníaco com uma serra elétrica e ele cortou a gente. E depois disso, eu fui levado para uma câmara escura, onde eu fiquei lá jogado com meus irmãos e irmãs, só que eu não conseguia me comunicar com eles. Porque, caso você não lembra, o trigo não tem boca. Então ele fica jogado em uma sala escura, onde ele não tem mais nenhum contato do sol, ele não consegue mais falar com seus irmãos, mas ele sabe que todos os irmãos dele estão ali. Ele tá jogado nessa sala escura, completamente cego e mudo, sentindo os seus irmãos, mas não podendo perguntar se tá tudo bem. Ele fica lá jogado por muito tempo, porque ele não tem noção de tempo, porque ele é um trigo. E ele ficou nessa sala escura, sem saber o que ia acontecer com ele. E quando ele finalmente é solto, ele é triturado e acaba virando apenas um lindo grãozinho de farinha. O que ele fica apenas a minha vida anda virando uma merda. Mas, como se não fosse o bastante, ele vira um macarrão instantâneo e é colocado em uma embalagem tão porca que ele consegue ver o mercado. Então tá tocando lá o final da música do Up, quando a velhinha já morreu, o trigo triste, numa prateleira de mercado, vendo a vida humana existindo, apenas esperando pelo momento em que ele vai ser devorado por algum ser humano. E ele nem virou um sabor gostoso, tipo galinha caipira.
bolonhesa. Não, ele virou um miojo à carbonara. Quem que compra o miojo à carbonara? É tipo a pessoa que comprou o miojo pão na chapa. Tudo bem, eu comprei. Mas, gente, tadinho. E daí você me pergunta, ué, mas todo trigo tem consciência nesse universo? Não, pelo amor de Deus, trigo não tem consciência, né? Eu acho que você não tá lembrando disso, que trigo não tem boca nem consciência. O que aconteceu aqui foi que uma bruxa muito antiga jogou um feitiço nessas terras e agora tudo que cresce ali tem uma consciência. No passado tinha um espantalho que assustava as pessoas que estavam ali. Por que ela fez isso? Não sei. Mas ela estava protegendo a terra, só que infelizmente contra do feitiço dela foi que tudo ganhou consciência mesmo ela não sabendo, e como o trigo não fala, ela só deixou seus milhões de filhos trigos para trás, e agora um deles está lá no mercado apenas existindo, esperando o momento que ele vai ser devorado por um ser humano, sem poder falar nada. Mas enquanto tudo isso tá acontecendo, a Vivi tá fazendo o teste da Capricho. A Vivi tá lá com a sua amiga falando, não, qual homem você acha que é seu tipo? Se você tivesse que escolher entre o Timothée Chalamet ou o Brad Pitt, qual você ia escolher? O Brad Pitt? A se questionar, se questionar. Tudo bem que se fosse o Timothée Chalamet eu também ia julgar, mas o Brad Pitt, julgando. E até que a Vivi vai no mercado, ela vê esse miojo à carbonara e pega ele. E o miojo vê a Vivi porque a embalagem é tão vagabunda que ele consegue ver ela. E ele se apaixona perdidamente, falando que a Vivi é o sol de toda a manhã dele. E o maior sonho do nosso miojinho é agora ser devorado por essa humana. E assim como qualquer miojo, ele chega na casa da Vivi, é jogado no armário qualquer e a vida que segue. Porém, um dia a Vivi chega em casa, ela pega o nosso miojinho, ela abre, joga ele na água fervendo e ele fica, meu Deus, é hoje. Hoje eu vou ser devorado por essa mulher, vai ser o meu maior sonho sendo realizado. Porém, a amiga da Vivi tá lá, ela vê o miojo e fala, não, você não vai comer isso, pelo amor de Deus, você precisa ter uma alimentação melhor. Vamos, eu pago o teu almoço porque você não vai comer isso. E assim a Vivi vai embora, deixando o nosso miojinho sozinho na sua tigelinha para apodrecer. E aqui a história ficou triste, porque o nosso miojo, nosso guerreirinho, ele fala, a minha vida é isso, a minha vida é uma merda. Por quê? Eu era apenas um trigo, tomando sol, falando com a minha família, ficando, oi trigo, como você tá, trigo? E agora eu fui arrancado, fui triturado, fui amassado e queimado para virar um miojo. E quando eu acho o amor da minha vida que vai me devorar e eu vou ter uma morte feliz, eu percebo que não, eu não vou morrer, porque eu vou apenas ficar aqui apodrecendo. Quando ela chegar, ela vai me jogar no lixo, onde eu vou continuar com consciência, e eu vou continuar com essa consciência até talvez um fungo se apossar do meu corpo, mas eu não sei se eu vou morrer, porque provavelmente isso não aconteça, porque a magia da bruxa não tem um limite exato, não é definido quando vai acabar minha consciência. Então tudo que eu tenho agora é ficar aqui agonizando até a Vivi voltar de noite e decidir o que vai fazer comigo, que certamente é me jogar no lixo. Mas a vida do miojo, que tá ali agonizando no balcão, fica pior porque o gato Pudim da Vivi sobe no balcão e começa a comer o miojo. E o miojo, pronto, minha vida é uma merda, porque além de eu morrer, eu vou ser devorada por um gato. Mano, como pode a minha vida ser tão ruim? Eu fui amassado, eu fui queimado e eu vou terminar minha vida na barriga de um gato que tem a boca fedendo a esgoto. Como que isso pode estar acontecendo comigo? Eu devo ter feito uma coisa muito ruim em outra vida antes de ser um trigo que virou um miojo. Mas ele começa a se tremer todo, ele fica e daí a tigelinha cai no chão e ele vira uma pessoa miojo. Que isso? Eu falei que tem magia, porque você tá meio que surpreso, tipo... Gente, eu já falei que tem magia, você não tá prestando muita atenção, não é mesmo? Mas, de noite, a Vivi chega e ela vê que a luz tá acesa. E ela já fica, eu nunca deixaria a luz acesa, porque a conta de luz vai vir muito caro.
Todo mundo sabe disso. Você não deixa uma luz acesa de um cômodo porque minha mãe ainda não tá dormindo com o dono da Light, da Copel, seja lá o nome da coisa de luz que você tem na sua cidade. Mas assim que ela entra, na verdade, antes ela liga pra polícia, mas a polícia apenas de uma forma muito profissional fala: criança do caralho, para de ligar. E a Vivi aceita, ela só... A polícia não vai me ajudar. A polícia nunca ajuda, fascinante. Mas ela é mulher, ela estufa o peito, ela abre a porta e quando ela entra no apartamento, ele está um brinco. Ele está completamente limpo, arrumado, o que ela nunca fez. Ela fica... Meu Deus, invadiram minha casa para limpar minha casa. Obrigada, senhor. Deus, obrigada. Mas quando ela se vira, ela vê um homem miojo. Yeah. A descrição é muito... Imagina uma pessoa, agora enrola ela em macarrão. Imagina o Júnior na banheira de miojo. Agora bota todo aquele macarrão que ele tá segurando enroladinho no corpinho dele. É isso, é 100% um homem miojo, sabor carbonara, tem que deixar isso bem claro. Mas a Vivi, ela reage até que muito bem, ela não fica... Ah! Homem miojo! Ela só... Yeah. A vida é legal, né? Pô, a vida é feita de escolhas. E eu escolho aceitar o miojo na minha vida. Mas o miojo, ele fez um macarrãozinho à bolonhesa pra ela, que eu fiquei... isso é canibalismo? Porque um miojo comer macarrão seria canibalismo, porque ele não sabe se naquele macarrão tem o trigo irmão dele, um primo. Ele não sabe. Talvez aquele macarrão tenha consciência, mas ele não sabe. Porém, ele não come, só vive. O que também é um pouco lelé das ideias, porque você está dando um parente seu para uma pessoa comer. Perigoso, um pouco psicopata da parte do miojo. Mas tudo bem. Ele explica lá que, eu sou um miojo mágico, é Vivi. É, legal. Yeah. Maneiro, pô, que legal. E o gato dela já tá 100% do lado do homem miojo. O gato é 100% time miojo. E a Vivi vai dormir pensando: poxa, tem um miojo morando na minha casa. E meu gato, ele é tão gordo. Ele é tão obeso, tão balofo. Ele é uma bolinha. O homem miojo nem vai ter que engordar ele. Ele vai comer o meu gato. E quando ela acorda, o homem miojo vai tentar dar uma cantadinha nela, falando: eu posso te comer. E ela quase mata o homem miojo porque pensa que ele vai canibalizar ela. Embora não seria canibalismo. Mas ela fica ali: meu Deus, o homem miojo vai me comer. E o homem miojo apenas: opa, não, eu quero te comer, mas não nesse sentido. Sentido bíblico? Não, pera. Eu não sei qual seria o sentido, mas não é o que você tá pensando, Vivi. E eles dão boas risadas. E a partir daqui, o livro fica um pouco monótono, mas não chato, porque realmente a escrita é muito boa. Vira um grande homem miojo determinado em conquistar a Vivi, e Vivi apenas... é um miojo? Como que eu posso me apaixonar por um miojo? Ele é um miojo muito gostoso, com uma voz muito sexy, mas é um miojo. Eu não posso me apaixonar por um miojo. Mas a Vivi apresenta para o miojo o grande mundo da internet, onde ele fica o dia inteiro vendo aquele 5-minute craft e fica inventando o dia inteiro. Ele arruma a torneira, ele troca a resistência do chuveiro, ele cria uma parede, ele vira um marido de aluguel perfeito. Ele fica lá o dia inteiro fazendo essas porra, arrumando cano, desentupindo vaso. É um miojo fascinante. O que eu me questiono um pouco: isso pega no sabor? Porque quando você tá fazendo alguma coisa, você fica com o cheiro do produto na tua mão. Mas quando você é um miojo, porque o miojo ele absorve. Então, a se pensar como tá o cheiro desse miojo. Eu não tenho medo dele apodrecer, porque o miojo é uma das maravilhas da humanidade que não apodrece. Você pode deixar essa porra aí o dia inteiro no sol, que ele vai continuar exatamente com o mesmo saborzinho, talvez um pouco afetado. Mas, assim como um lanche do McDonald's, nenhum fungo quer tocar nele, porque eles sabem que talvez não seja saudável. E tudo bem que minha alimentação é só isso, mas eu não sou um fungo. Mas a questão é que o nosso homem miojo, ele descobre a pornografia.
E ele fica... Porque o miojo, ele também descobre o quê? O feminismo. Que ele já fica... por que que nesses vídeos a mulher é sempre deixada de lado? A mulher não tem que ter o mesmo tratamento que um homem? Porque a mulher tá sempre em poses vexatórias e o homem não? Ele sempre parece tão grandão sem medo, enquanto a mulher parece meio submissa. Na minha casa não vai acontecer isso, porque a Vivi, ela é muito melhor do que eu, e eu sou apenas um homenzinho, um ômegazinho, então eu não mereço nenhum posto de grandão sem medo. Então a Vivi chega em casa ainda pensando, meu Deus, eu não posso pegar o miojo, mas ela vê o miojo vendo pornografia, e ele fala, não, Vivi, entenda, eu quero você, nós vamos ficar juntos, e eles ficam juntos, e o miojo tem tentáculos, eles têm tentáculos e essa cena é... Cara, Loreta, você me paga. Se algum dia você ver esse vídeo, saiba que isso aqui é uma ameaça. É uma ameaça porque você acabou com a minha experiência de comer miojo. Por quê? Eu sou uma pessoa muito viciada nessa merda, principalmente Cup Noodles. Cup Noodles é meu ponto fraco. Você pega um Cup Noodles e balança, eu vou correndo. E daí, toda a cena, ela... é horrível no quesito... Ai, eu gostava tanto do... no quesito... Ai, eu sempre gostei muito do caldinho do miojo, mas eu nunca gostei muito do caldinho ralo. Porém, o caldinho do... o miojo se chama Mac, mas eu gosto de chamar ele de miojo. Mas o caldinho do Mac era muito encorpado, com um gostinho de carbonara indescritível. O miojo dele era da forma correta, não era muito molhado, nem muito seco. Era aquele perfeito, aquele meio termo, onde tem que estar o miojo. Ela 100% tá fazendo uma crítica gastronômica sobre miojo, enquanto está sentando no miojo. O que eu fiquei muito revoltada, porque eu adoro o caldinho do miojo. E daí agora eu fico... Loreta, você me paga. Saiba que isso aqui é uma ameaça. Esse vídeo é, na verdade, um vídeo de ameaça. Eu vou te pegar, eu vou achar onde você mora e eu vou jogar o caldo do miojo na tua cara. Meu Deus, isso ficou muito estranho por causa desse livro. Mas a vida segue, fica também de novo monótono, porque, tem todo o dia dos namorados, o miojo quer fazer uma surpresa. Só que eles começam a conversar. O miojo, ele também tem muitos questionamentos. Ele pergunta... Vivi, por que você trabalha no emprego que você odeia? E ela, porque eu sou humana, eu sou adulta e eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. E o miojo, nesse momento, começou a falar comigo, porque ele falou, mas... você é uma mulher tão interessante, tão engraçada, com tanto potencial. Por que você tá num emprego tão merda, sabe? Você pode ser mais que isso. Você não merece se rebaixar a isso. Você tá nisso porque apenas você tá acomodada? Você achou um lugar que você fica tranquila financeiramente, mesmo sua vida sendo uma merda? E eu lá chorando, falando, eu já entendi a mensagem. Por favor, Mac, para. E a Vivi fica exatamente igual eu, falando, para, Mac, eu já entendi. Porém, o Mac também percebe o nosso miojo de que ele não pode dar um futuro para a Vivi, porque, de novo, maior feminista de toda a história. Por quê? Mac, o miojo, pensa... a Vivi, ela precisa de uma segurança financeira para poder seguir os sonhos dela. E eu preciso dar essa segurança financeira. Eu preciso ser um fornecedor. Além de ser o ômegazinho dela, eu tenho que ter tudo possível para dar o conforto para ela seguir os sonhos dela. Porque do que adianta a gente ter amor se eu não posso dar nenhum suporte financeiro para ela? E ele percebe que como miojo ele nunca vai conseguir fazer isso, por isso o Mac foge. Porque a amiga da Vivi vai na casa dela, quando ela não tá lá, e vê o Mac e fica... opa, um miojo, tudo bom? E o Mac... nossa, você não acha estranho ser um miojo? E ela, não, eu já namorei muitas pessoas assim. E eu fiquei, caralho, é tão normal assim homens miojos aparecerem na face da terra? Não, é porque ela fala que meu namorado gostava de BDSM. Então ele andava com roupa de látex o dia inteiro. Então assim, eu não tô aqui pra julgar BDSM, téria. Você faz o que você quiser, tá tudo certo. O importante é você gostar da minha amiga. E o miojo apenas...
mas eu sou um miojo. Dela, não, eu sei que você é um miojo. Digo, eu sei que você acha que você é um miojo. Mas tá tudo bem, eu não me preocupo com isso, tá tudo certo, cada um na sua. E o Mac apenas, mas eu sou um miojo. E ela, eu sei que você é um miojo, eu não julgo isso, tá tudo bem. Mas a amiga da Vivi, ela comenta que fez um feitiço porque tava cansada de ver a amiga dela sofrendo e pediu para uma bruxa meio que fazer uma porção do amor, e isso foi o que deu vida ao nosso miojão. Então, o miojo, ele vai até essa bruxa pra tentar conseguir um corpo humano. Só que a Vivi volta pra casa e fica desesperada porque o miojo dela fugiu. E imagina você deixar o seu miojo fugir. Uma merda, porque você tava preparada pra comer o caldinho dele e ele foi embora, vai ficar frio. Mas, o Mac vai até a bruxa fica, carai, um miojo, fascinante, fascinante, mas não é a mesma bruxa do começo, é outra bruxa, é a bruxa Helga, e a bruxa fica, não, beleza, você pode virar humano, mas você vai perder a sua memória da última semana, e sim, o relacionamento dele com a Vivi é muito intenso, mas só durou uma semana, o Mac fica lá, não, eu não posso fazer isso porque eu vou esquecer Vivi e ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E a bruxa apenas, o meu anjo tem que fechar às 6. Você tá demorando demais, já é aqui ó, 5h45. Vai. Ó, aqui a gente não trabalha no sábado, então por favor, corre aí. Mas a Vivi chega e a bruxa já acaba com o drama antes que comece e fala, pronto, resolvido. A Vivi bebe a porção, ela perde a memória e você vira humano. O miojo já fica, não, maldita bruxa. E a Vivi apenas, tá bom. E o Mac lá, meu Deus, ela tá acabando com a minha vida. Maldita! Eu vou me vingar! Eu vou acabar com você, bruxa! E enquanto isso, a Vivi tá bebendo a porção. O Mac fica desesperado porque a Vivi desmaia. Ele vira um humano. E a bruxa só fala: ai, você fez ela se apaixonar por você em uma semana. Só fazer tudo de novo. Pelo amor de Deus, para de drama. E o miojo lá jogado no chão. O miojo não, o humano jogado no chão lá. Ah, você acabou com a minha vida. Eu nunca mais vou te perdoar. E a bruxa, legal, meu anjo, beleza, mas pega a tua mulher, vai embora, mas antes liga pro SAMU, porque vai ser meio estranho um homem sair com uma mulher desacordada e sem memória, isso vai te levar pra cadeia, então, por favor, liga pro SAMU, fala que ela foi atropelada por um carrinho de sorvete, tá tudo certo. E o Mac lá, você não merece viver, você é o pior ser humano de toda a história. Como assim, um carrinho de sorvete? Você quer que eu fale pra ambulância que minha mulher foi atropelada por um carrinho de sorvete? Ninguém vai acreditar nisso. Corta para Vivi no hospital, recebendo internação na UTI porque foi atropelada por um carrinho de sorvete. Mas a questão é que ela tá lá no hospital, ela esqueceu totalmente o que aconteceu com ela e com o miojão dela. Ela tá vagando, pensando, nossa, a comida do hospital é uma merda, minha vida é uma merda, eu odeio tudo. Opa, bati em alguém, vira um homem extremamente bonito falando, meu nome é Marcos Talharim. Nossa, exatamente o mesmo sobrenome do miojo. E ele, sim. E pronto, o livro se fecha, o nosso casal está junto. Tem um epílogo que é só o miojo pedindo... Miojo não, o humano pedindo a nossa Vivi em casamento. E eles vão se casar e tudo vai ficar muito bem com o nosso casal Nisei favorito.